Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Coerência superluminar. Os cientistas agora estão descobrindo provas de uma coerência imediata universal dentro da estrutura da ciência, assim matemática como experimentalmente. Em 1964, o físico J. S. Bell publicou uma prova matemática conhecida como o Teorema de Bell. O Teorema de Bell sustenta matematicamente o conceito de que as partículas subatômicas estão ligadas de um modo que ultrapassa o espaço e o tempo, de sorte que o que acontece numa partícula interessa a outras. O efeito imediato não precisa de tempo para ser transmitido. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, uma partícula não pode viajar mais depressa do que a velocidade da luz. Segundo o teorema de Bell, os efeitos podem ser superliminares ou mais rápidos que a velocidade da luz. O teorema dele agora foi corroborado pela experimentação. Estamos falando de um fenômeno que está fora da teoria da relatividade de Einstein. Estamos tentando chegar além da dualidade onda-partícula. Daí que, mais uma vez, à medida que progride o estado da arte do equipamento científico, permitindo-nos sondar mais profundamente a matéria com maior sensibilidade, encontramos fenômenos que a teoria atual não explica. Quando essa espécie de sondagem aconteceu no fim do século XIX, a descoberta da eletricidade revolucionou o mundo e nos fez refletir ainda mais profundamente sobre quem somos nós. Quando isso aconteceu outra vez, na década de 1940, a força atômica revolucionou o mundo. Parece que nos dirigimos agora para outro período de tremenda mudança. Se os físicos aprendem como funciona essa coerência instantânea, é concebível que aprendamos a nos dar conta, conscientemente, das nossas conexões instantâneas com o mundo e conosco. É evidente que isso revolucionaria a comunicação e alteraria drasticamente o modo com que interagimos entre nós. A conexão instantânea pode proporcionar-nos a capacidade de ler as mentes um dos outros sempre que o quisermos. Poderíamos conhecer o que se passa em nós e nos outros e compreender-nos realmente de maneira profunda. Podemos ver também com maior clareza o modo com que nossos pensamentos, sentimentos, ou seja, campos de energia e atos, interessam muito mais ao mundo do que cuidávamos outrora. Campos morfogenéticos. Em seu livro A New Science of Life, Rupert Sheldrake sugere a hipótese de que todos os sistemas serem regulados não somente por energia e fatores materiais conhecidos, mas também por campos invisíveis de organização. Esses campos causativos, por servirem de esquemas para a forma e o comportamento, não têm energia no sentido normal da palavra, porque o seu efeito atravessa as barreiras do tempo e do espaço normalmente aplicadas à energia. Isto é, seu efeito é tão forte a grandes distâncias quanto a queima-roupa. De acordo com essa hipótese, toda vez que um membro de uma espécie aprende um novo comportamento,
modifica-se o campo causativo da espécie, ainda que ligeiramente. Se o comportamento se repetir durante o tempo suficiente, sua ressonância mórfica dirá respeito à espécie inteira. Sheldrake chamou a essa matriz invisível campo morfogenético, morfe, forma e gênesis vindo a ser. A ação desse campo envolve ação à distância, assim no espaço como no tempo. Em lugar de ser determinada por leis físicas alheias ao tempo, a forma depende da ressonância mórfica através do tempo. Isso quer dizer que os campos mórficos se propagam através do espaço e do tempo e que os eventos passados influenciam outros sucessos em toda parte. Um exemplo disso se encontra no livro de Lion Watson, intitulado A Biologia da Consciência, em que o autor descreve o que agora é popularmente chamado o princípio do 100º macaco. Watson descobriu que depois de um grupo de macacos aprender um novo comportamento, de repente, outros macacos em outras ilhas, sem nenhum meio possível de comunicação normal entre eles, aprendem o mesmo comportamento. Na publicação Revisions, o Dr. David Bohm assevera que o mesmo vale para a física quântica. Diz ele que o experimento de Einstein, Podolsky e Rosen mostrou a existência de conexões não locais ou de conexões sutis de partículas distantes, de modo que a totalidade do sistema não permitiria fosse o campo formativo atribuído àquela partícula apenas. Ele só poderia ser atribuído ao todo. Descartes, alguma coisa que aconteça a partículas distantes interessa ao campo formativo de outras partículas. Bohm prossegue afirmando que a noção das leis intemporais que governam o universo não parece sustentar-se, porque o próprio tempo é parte da necessidade que se desenvolveu. No mesmo artigo, Rupert Sheldrake conclui: nessas condições, o processo criativo que dá origem a um novo pensamento, através do qual novos conjuntos são compreendidos, é semelhante nesse sentido à realidade criativa que dá origem a novos conjuntos no processo evolutivo. O processo criativo pode ser visto como um desenvolvimento sucessivo de conjuntos mais complexos e de nível mais elevado, realidade multidimensional. Jack Sarfat, outro físico, sugere que a coerência superliminar pode existir através de um plano mais elevado da realidade. Sugere ele que as coisas são mais ligadas e os acontecimentos mais correlacionados num plano de realidade acima do nosso, e que nesse plano as coisas estão ligadas por meio de um plano ainda mais elevado. Assim, atingindo um plano mais alto, compreendemos como funciona a coerência instantânea. Conclusão: afiançam os físicos que a matéria não é formada de blocos básicos de construção, mas que o universo é um conjunto inseparável, uma extensa teia de probabilidades que interagem entre si e se entrelaçam. O trabalho de Bohm mostra que o universo manifesto emerge desse conjunto. Por isso entendo que, sendo partes inseparáveis do todo, podemos entrar num estado de ser holístico, ser o conjunto e absorver os poderes criativos do universo para curar instantaneamente alguém em qualquer lugar. Curadores há que conseguem fazê-lo, até certo ponto, fundindo-se e identificando-se com Deus e com o paciente. Sermos curadores significa nos mover na direção da força criativa universal, que experimentamos como amor pela sua reidentificação com o eu, universalizando-nos e identificando-nos com Deus. Uma plataforma
para chegar a essa totalidade consiste em abrir mão das limitadas definições do eu, baseadas em nosso passado newtoniano de partes separadas, e identificar-nos com o fato de sermos campos de energia. Se pudermos integrar essa realidade em nossas vidas de modo prático e verificável, separaremos a fantasia de uma possível realidade mais ampla. Depois de nos associarmos a campos de energia, a consciência mais elevada se associa a uma frequência mais alta e a uma coerência maior. Utilizando o modelo de Sarfati, começamos a ver um mundo muito parecido com o que será descrito mais adiante, o mundo da aura e do campo de energia universal. Ali existimos em mais de um mundo. Nossos corpos mais elevados, ou seja, frequências áuricas mais altas, são de uma ordem mais elevada e estão mais ligados aos corpos mais elevados de outros do que estão os nossos corpos físicos. À proporção que nossa percepção progride para frequências mais altas e corpos mais elevados, nós nos tornamos mais e mais ligados até nos identificarmos finalmente com o universo. Usando o seu conceito, pode definir-se então a experiência meditativa como a experiência de alçar nossa consciência a uma frequência mais elevada, de modo que ela possa experimentar a realidade dos nossos corpos, da nossa consciência e dos mundos mais altos em que existimos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.